Vamos falar de direção espiritual? Agora eu recebo o meu grande amigo Frei Claudiano Lima. Boa noite, Frei. Boa noite, tá bom? Fábio. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Muito Independente. obrigado. E a São Paulo, que agora você mora em Brasília, é isso, né? Morava em São Paulo, mas Brasília me chamou, eu tive que ir, né? Necessitou de mim. O senhor obedeceu, né? Falou, nós vamos lá. Claro, para seguir a Deus você tem que obedecer sempre. Verdade. Direção espiritual. Vamos começar explicando então para o telespectador, para a telespectadora que nos acompanha agora em todo o Brasil, o que é exatamente a direção espiritual, Frei? Direção espiritual é alguém que necessita, que quer, melhor, fazer a vontade de Deus. Então, é o discernimento da vontade de Deus na própria vida. Aí, como diz São João da Cruz, Deus gosta de ver o homem acompanhado pelo outro. Então, a direção espiritual é alguém que tenha mais experiência, conhecimento e que ajude o outro a crescer na vida humana espiritual. Quer dizer, ajuda aquela pessoa no discernimento de alguma decisão ou até mesmo no caminhar da vida. Seria basicamente isso. Em alguma decisão. Claro que na vida nós temos momentos de grandes decisões e nunca é bom tomar sozinho. Mas a direção espiritual é para todos os momentos da vida. Todos os momentos da vida. Claro que há momentos que precisamos nos encontrar toda semana, depois de 15 em 15 dias, uma vez por mês e quem sabe mais tempo, desde que tudo esteja já claro para que a pessoa não se perca no caminho de Deus. Olha, falei agora há pouco sobre o nosso momento de oração no colo da mãe, ou seja, utilizando a internet. A internet é um meio eficaz? Ela pode ser feita essa comunicação, por exemplo, da direção espiritual também à distância? Como a direção espiritual não é sacramento, então pode ser feito à distância. Mas é muito bom de que seja tete a tete, próximo, porque olho no olho, porque não é, a direção espiritual não é uma receita, né? A direção espiritual é uma descoberta, vamos dizer, uma busca de descobrir a vontade de Deus. Isso é bom estar próximo, porque nós somos pessoas e somos diferentes, então decisões também são tomadas diferentes. E quando é longe, pode se tornar difícil. Agora, claro, o colo da mãe é um auxílio espiritual. Entendi. Quer dizer, é diferente um pouco, né? É diferente um pouco. No caso, quem que pode ser... Eu quero escolher um diretor espiritual, vamos dizer assim. Quem que pode ser o meu diretor espiritual? Normalmente as pessoas procuram padre para ser diretor espiritual. Mas veja, eu sou carmelita descalço, há muitas monjas nos Carmelos que são diretoras espirituais, de seminaristas, de padres, de leigos. Um leigo também pode ser diretor espiritual. Como eu disse, não envolve o sacramento, não é confissão. Agora, todos precisamos nos preparar, né? Precisamos nos preparar para dirigir as pessoas. No caso, por exemplo, a igreja tem algum pré-requisito de preparação para o diretor espiritual ou não? São João da Cruz pede que o diretor espiritual seja prudente, né? Que tenha conhecimento. Né? Agora, o pré-requisito da igreja eu preciso estar de acordo com o que pensa a igreja. Porque a direção espiritual não é coisas da minha cabeça. Eu tenho que estar conhecendo a revelação, a doutrina, estar de acordo com o magistério. Porque uma vez que eu faço o que a igreja não pensa, eu já estou desviando, né? Então é necessário conhecer. Fábio, algumas pessoas que pedem direção, eu sempre peço que comprem o catecismo da igreja. Por quê? Porque o conhecimento da doutrina também é bom. Então, no primeiro momento, é de conhecimento do que Deus dá para nós. O segundo momento é o conhecimento da pessoa e o direcionamento. Claro, também o conhecimento dos santos, né? O conhecimento dos santos, que são muito preciosas, né? Inspiram a vida dos santos. Sim. Então, alguém que quer ser santo, lê a vida dos santos. Um se identifica com o Padre Pio, outro se identifica com São João da Cruz, o grande diretor espiritual da igreja, São Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, são muitos santos diretores espirituais. Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo, porque eu queria saber também o que é necessário para ser dirigido. Porque às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, eu quero ter um diretor espiritual,
mas vai lá, faz tudo ao contrário. Vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso? Claro. Então vamos lá. Muito bem, e nós continuamos aqui com o Frei Claudiano Lima, tratando sobre direção espiritual. Aliás, se você tiver uma questão, uma pergunta, quer um direcionamento, agora é a hora, né, Frei? Pode enviar para a gente, 11 950336870, está aparecendo aqui no vídeo, e você pode enviar a sua pergunta que nós vamos fazer aqui ao Frei. Frei, eu queria saber o que é necessário para a gente ser dirigido, né? Quais que são os benefícios concretos, assim, diretos, na vida de quem recebe uma orientação de um diretor espiritual? O que é necessário é a pessoa ter um ânimo resoluto, ou seja, uma determinação firme. Porque pode ser que a direção espiritual fique reduzida a uma conversa espiritual. Vou conversar com o padre, vou conversar com o leigo, com a freira, com a monja, e nós ficamos só conversando. Não, é necessário a pessoa crescer. Ou seja, você descobre um vício, eu sou fofoqueiro, falo mal dos outros. O que vai acontecer na direção espiritual? Opa, vamos colocando as virtudes na sua vida. Então, se você fala muito mal, você não consegue parar, mas vai diminuindo. Então, isso é concreto. Então, vai ser bom para você e bom para o outro. Entendi. Né? E Deus ficará feliz. Com certeza. Claro. Vamos começar com as perguntas dos telespectadores? Está aqui pipocando, um monte de gente aqui enviando mensagens. Boa noite, Fábio. Boa noite, Frei Claudiano. Eu gosto muito de assistir o seu programa toda semana. É uma aprendizagem para mim. Muito obrigado, viu? Eu quero saber do Frei se todos os padres dão direção espiritual e se é na confissão que isso pode ser feito. A Eliana, de Barreiras, na Bahia, está perguntando. Eliana, na confissão, sempre o padre dá um direcionamento, mas não é a direção espiritual, as que estou falando aqui. A confissão é um momento, é um sacramento. A direção espiritual é um auxílio que o padre, um leigo, vai me dar. Então, eu estou querendo ser santo, mas não estou sabendo direito. Então, alguém vai me ajudar a ser santo, a saber fazer a vontade de Deus nos momentos fáceis e difíceis da minha vida. Então, não é a confissão. Na confissão existe um direcionamento, mas a direção espiritual deve ser em outro momento. Quer dizer, não necessariamente no momento da confissão. É Não melhor ter isso. um outro momento para conversar. É que muitas pessoas pedem para conversar, mas na verdade elas estão querendo um direcionamento espiritual, um apontamento para a vida. Entendi. Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem muita gente perguntando a respeito, por exemplo, de um direcionamento, às vezes quando a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. Aqui citam muito questão de perdas familiares, outras questões também, uma bem premente, a perda de emprego, né? O chefe de família perdendo emprego. Nesse momento, o diretor espiritual, ele é capaz de reverter essa situação através da espiritualidade com a pessoa, Frei? Sim, porque com Deus nós nos tornamos mais fortes. E numa crise, podemos até mesmo dizer que Deus não existe porque eu estou abandonado por causa de uma situação. E o diretor espiritual vai iluminar, mostrar que aquilo não é o fim da vida, mas faz parte da vida, porque a vida também tem momentos de tristezas. Não é que agora eu estou com um momento de tristeza que eu vou desistir dela porque aconteceu isso ou aquilo, não. É um momento da vida. Então, o diretor espiritual vai apontando caminhos, iluminando, pedindo que reze, né? E também rezar pela pessoa. Claro, rezar por ela que sofre tanto. Quer dizer, aí também entra o fator da colaboração para que a pessoa não tome uma atitude errada, não é? Isso, para que não tome uma atitude errada. E por isso precisa de um direcionamento. Vamos a uma pergunta aqui. Tem uma pergunta sobre a questão de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, que o senhor citou já aqui. Eles são santos que ajudam muito na direção espiritual. Quais são os elementos importantes para os diretores espirituais? Aqueles padres que de repente estão nos assistindo e falam assim,
eu gostaria de dar um direcionamento espiritual, mas ainda não comecei esse trabalho. Santa Teresa de Jesus, ela é a doutora da oração, né? Ela nos ensina a rezar. Então, tantas pessoas que pensam que rezam muito, na verdade estão rezando pouco, e muitos pensam que estão rezando pouco, estão rezando muito. Então, é necessário conhecer Santa Teresa de Jesus, que ela nos ensina o caminho da oração. E São João da Cruz nos ensina o caminho da noite escura, como renunciar àquilo que não é de Deus. Então, ele aponta o dinamismo da santidade. Então, no dia a dia, eu vou vendo a minha vida e vou retirando aquilo que não é da vontade de Deus. Olha, boa noite, Fábio e Frei. Eu me chamo Sueli de Recife. Não perco a oração que vocês fazem aos domingos. Manda um beijo para a minha família. Estamos ligadinhos na Rede Vida. Um beijo para você. Eu tenho uma pergunta para o Frei. Eu conversei com o padre da minha paróquia, mas eu não achei a resposta que eu precisava. E tem horas que eu fico sem vontade de ir à igreja e até de conversar com o padre. O que eu faço nesses momentos, Frei? Minha amiga, não desista nunca de Deus. Não desista da oração, não desista da igreja. Nem sempre o diretor espiritual, ele consegue dar uma resposta adequada. Por quê? Porque ninguém é perfeito, ninguém é Deus. Por isso é bom que o diretor busque muito rezar, porque primeiro é bom que reze para ajudar os outros. Pede sempre no início da direção espiritual o auxílio do Espírito Santo, porque ele é o nosso diretor espiritual. E você não desanime. Talvez esse momento que você não está tendo resposta, é porque Deus está querendo assim, a fim de que você amadureça. Nós queremos conhecimento e conhecimento é sempre domínio. Neste momento, Deus quer que você cresça na humildade. Então, silencie, peça auxílio ao Espírito Santo e cresça na humildade. Talvez seja uma virtude que você esteja precisando crescer, talvez não. Mas se já cresceu, é sempre bom crescer mais. Olha só como a gente está ajudando as pessoas, Frei. Boa noite, Fábio e Frei Claudiano. Meu nome é Fernanda. O meu marido está em adultério e uma pessoa o aconselhou que é apenas ele se arrepender e pedir perdão para Deus e continuar com a amante, que Deus já o perdoou. Olha que absurdo, né? E é só ele seguir com a vida com a amante. Como que eu posso esclarecer para ele que ele está no caminho errado, porque ele fez um voto comigo e que Deus não aceita esse tipo de divórcio? É a infidelidade. A infidelidade é uma ferida para o coração, uma ferida para a vida toda, que vai necessitar muita oração para conseguir perdoar. Eu só digo uma coisa, conversa com seu esposo. Se ele estiver arrependido, faz um compromisso novo com ele, peça que ele restabeleça esse compromisso. Porque o importante é sempre ver meios para ficarem juntos. Tá. Meios para ficarem juntos. Ninguém é perfeito, mas essa infidelidade é uma imperfeição muito grande, gritante. Porém, ela não deve ser definitiva nem para a vida dele, nem para a sua, porque Deus está querendo muito mais de vocês. A paz de Jesus e o amor de Maria, Frei Claudiano e Fábio. Olha, o senhor está dando, Frei, uma orientação espiritual muito bonita. Eu quero uma também. Como lidar com uma irmã que está muito cansada de cuidar da mamãe e já está tão habituada que fica sempre em atrito quando eu vou ajudar? Sempre tem discussão. Qual que é o conselho para melhorar esse relacionamento e não deixar Jesus triste com essa situação? É a Eliana, aqui de São Paulo, que pergunta. Olha, Eliana, o primeiro ponto é que você deve rezar pela sua irmã. Ela ama muito de quem está cuidando e você ama a todas, então para isso reze por ela. Esse momento de impaciência, talvez até mesmo de ciúmes, você deve investir de não desistir das duas, sempre continue indo lá. Mas veja, presta atenção o que de fato está fazendo ela ficar daquele jeito com a sua presença. É bom pensar.
pensa ao lado dela, mas veja também o seu lado, talvez o que você não esteja conseguindo ver. Olha só, eu quero agradecer o Brasil, hein? Tá todo mundo ligado aqui na Rede Vida nessa noite. Boa noite, Fábio e Frei, paz e bem. Com os meus trabalhos na igreja, Frei, e frequentando os encontros de espiritualidade, acabei sendo exemplo contrário. Meu esposo me acompanhava lá na catequese e nas missas. Para ele ir à missa agora, só passando por muitas provações. Sei que tenho que orar muito por ele. O que eu posso fazer para ajudá-lo na prática? É a Érica de Diadema, São Paulo, que pergunta. Na prática, é convidar o seu esposo para participar. Continue insistindo, mas o casal deve ter esse diálogo conjugal e ver quais são as razões, de fato, por que deixou de participar da igreja. Ou só participa por momentos, quando estiver passando por muitas dificuldades, quando o sapato aperta ou quando o calo já está estourando, né? Mas eu digo, peça sempre as luzes do Espírito Santo, reze, acredite na oração e reza por ele. E sempre que for à igreja e ele não vai, reza na igreja por ele. Você tem que fazer isso. Porque às vezes nós queremos resolver as coisas só com a nossa força. A força de Deus é maior do que a sua. E a sua oração, você nunca deve desistir dela. E aí, quem sabe, a conversão acontece. Olha, eu tenho muitas mensagens aqui, não é só essa, de um povo da cidade da Folha. Porto da Folha. Porto da Folha. Minha terra querida, um abraço para o meu povo de Porto da Folha. Natal aqui. Manda um abraço para o Cleinan Lima, que está aqui nos acompanhando. Lima, que tenha lá uma TV local agora, que chama TV AN. Um abraço para vocês. Muito bem. Boa noite, Fábio e Frei. Eu gostaria de saber se é pecado que um casal frequente igrejas diferentes, mesmo que os dois se gostem muito. Está mandando um abraço a nós dois que estão ligados no Tribuna. Ela e a avó dela, Jennifer, lá de Itapajé, Ceará. Nossa, muito longe. Veja, vocês dois são católicos, então a sua igreja é católica, não é outra. Deve conhecer as riquezas da igreja, buscar as razões e permanecer nela. Se é católico, não precisa buscar outra, né? Agora, se o seu esposo é evangélico e você não, ou se não, a esposa é evangélica e o esposo não, aí sim, um vai, talvez, em respeito, por amor, então vai acompanhando uma vez ou outra, né? Um casamento, um aniversário, não sempre. E deve, se for diferente, sempre deve ter o diálogo e o amor. Que é muito importante, é né? Muito importante. É a linguagem de Deus, na verdade. O amor é a linguagem de Deus. No céu, todos vamos falar só amor. E se não fala agora, como é que vai para o céu? Verdade. Frei, queria agradecer muito sua presença, mas claro que eu não vou deixar o senhor sair daqui sem pedir uma bênção. Não é verdade? Pode ser? Eu gostaria só de dizer uma coisa. Sim. De 1º a 5 de agosto, estarei dando um curso de direção espiritual no Centro Teresiano de São Roque, São Paulo. Então, você pode acessar meu canal no YouTube, Escola do Carmelo, o Facebook, Escola do Carmelo, e lá tem mais dados para você participar desse encontro. Ele está mais direcionado para os sacerdotes e diretores espirituais. Certo. Eu e Frei Patrício Chiadini vamos dar esse curso. Então, e agora vamos dar a bênção, né? Então, só para as pessoas saberem, Escola do Carmelo, é isso? Na internet? Na internet, isso. Procura lá, Escola do Carmelo. Escola do Carmelo. Tem as informações lá do Frei Claudiano Lima, dia 5 de agosto? De 1 a 5 de agosto. De 1 a 5 de agosto. Vamos fazer então a oração? Vamos lá. Vamos ficar em pé, né? A gente fazer uma oração bem bonita para você que está aí nos acompanhando em todo o Brasil. Vamos lá, Frei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, neste momento, eu vos peço a bênção para os seus filhos e filhas, para os vossos filhos e filhas que estão nos assistindo. Aqueles que passam por dificuldades, que sofrem, que pensam abandonar a irmã, a mãe, o esposo, que pensam até mesmo tirar a própria vida. Eu peço as bênçãos dos céus, as graças vossas, para que eles sejam confortados, voltem a viver felizes e sejam motivo de felicidade para os outros.
Pedimos a graça necessária que seja colocada no coração de cada um para enfrentar as dificuldades e saiam sempre vitoriosos, porque convosco ninguém é derrotado. Pedimos a vossa bênção e constante proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Frei querido, Fábio. muito obrigado. Volte outras vezes, viu? Claro, A gente- sempre que chamar eu venho. Já está chamado, hein? Ó, já marca outro dia com o Frei aqui, porque quando estiver em São Paulo, venha nos visitar, viu? Ok. Nós gostamos muito do Deus te senhor. abençoe.